Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, segundo o local em que nos estiverem a ouvir. Os nossos votos de muita saúde e paz. E uma vez mais, vos damos as boas-vindas a mais uma live promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão e agradecemos a vossa presença, sem a qual também não faria muito sentido nós estarmos aqui. Como sempre, para harmonizar o ambiente, gostamos de fazer uma prece. Convido-vos a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros e amigos do coração, a juntarem-se a nós, pensando nessa figura magnífica, o nosso amado Mestre Jesus. Imaginemos essa luz bendita irradiando sobre todos nós, energias que de certo balsamizarão as nossas almas, fortalecerão os nossos organismos físicos, ajudando-nos a vencer as dores, a libertar-nos delas e, acima de tudo, a sentirmos essa sintonia bendita desse amor que o nosso querido amado Mestre esparge sobre todos nós. Vos agradecemos, Senhor, as vossas bênçãos e vos pedimos que possais permitir aos queridos benfeitores que nos assistem que possam, tanto quanto possível, ser presentes junto a nós em nossos lares, harmonizando-nos, amparando-nos e fortalecendo-nos. Fiquei connosco, amado Mestre, fiquei connosco, benfeitores amigos, e que assim seja. Muito bem. Mais uma semana se passou, uma semana muito rápida, e aqui estamos muito felizes porque vamos falar de Evangelho. E uma vez mais, gostaríamos de lembrar que Evangelho é só e apenas um conjunto importantíssimo de normas e preceitos que nos ajudam a compreender as leis divinas, leis essas que nos regem, que precisamos entender, assimilar, por forma que, colocando-as, respeitando-as em nossos hábitos, possamos assim, devagar mas progressivamente, tornar-nos pessoas melhores. E é claro que também esse Evangelho nos permite essa sintonia que precisamos ter com o nosso amado Mestre Jesus e com Deus, nosso Pai Celestial. Posto isto, vamos recordar então mais alguns desses ensinamentos que estão inseridos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e que hoje aqui vamos recordar para todos. Lembrando que desse Evangelho do capítulo 5, que tem como título principal Bem-aventurados os aflitos, aqui traremos hoje apenas 3 desses temas do capítulo 5, que são a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. É claro que este capítulo tem outros temas: esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e depois instruções dos espíritos com mais uma série de subcapítulos que são bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido,
os tormentos voluntários, ainda a verdadeira desgraça, a melancolia e as provas voluntárias e verdadeiro silício. Mas ainda, voltando a este tema, que é o tema base do nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós há 15 dias aqui falámos das bem-aventuranças. Bem-aventuranças que foram aqui tratadas metodicamente, as 9 bem-aventuranças, e por esse motivo, muito embora elas façam parte do início deste primeiro capítulo, nós hoje não vamos novamente escamoteá-las, até para não vos cansar. Agradecemos sim a quem porventura possa ter alguma dúvida sobre este tema, o favor de se direcionar ao vídeo que nós temos no YouTube e que no final desta live voltaremos a relembrar como podem dirigir-se e ir até lá. Contudo, podemos recordar que as bem-aventuranças estão inseridas num dos 4 sermões que encontramos nos Evangelhos. Como já sabemos, essas bem-aventuranças estão inseridas naquele que é conhecido como o Sermão do Monte, ou da Montanha, como queiramos dizer, que é, por sua vez, também, porventura, o mais significativo dos 4. Os outros 3 sermões, muito rapidamente, vamos aqui lembrar, são o sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais. O sermão dos 8 ais. O sermão profético foi proferido no Horto das Oliveiras e consiste numa série de profecias abordando questões profundas, tais como o início das dores que viriam sobre o mundo, pelo facto de não terem ainda os homens percebido que os tempos das grandes reformas espirituais estão chegados. E foi dirigido, logicamente, àqueles que eram capazes de entender essa fala, que eram precisamente os apóstolos. O terceiro sermão foi pronunciado por Jesus no cenáculo. Isto logo após, portanto, a chamada última ceia. E uma vez mais, também ele foi dirigido fundamentalmente aos seus apóstolos, que talvez, entendamos nós, seriam que estavam mais capacitados para entender os ensinamentos profundos que Jesus trazia à humanidade. O quarto sermão, que é o sermão dos ais, ai de vós, escribas, representa a severa admoestação aos escribas e fariseus que se haviam constituído em tremendo obstáculo para a marcha ascensional do homem e que na época ofereceu enorme barreira à propagação dos ideais que o Cristo viera trazer. Porém hoje, logicamente, não vamos aqui falar destes sermões que, porventura, talvez venhamos analisar numa das nossas lives futuras, que aqui um dia, porventura, venhamos a fazer. Mas voltando, portanto, à questão dos aflitos, talvez faça sentido nós questionarmos, por que existem tantos aflitos? Por que haverá tanta aflição no mundo? Se Deus é infinitamente bom e infinitamente justo, e também infinitamente sábio, por que terá instituído o sofrimento? E reparem que não se trata exclusivamente do sofrimento do ser humano. O ser humano? Eu disse ser humano hoje. Pois é, às vezes levo críticas porque eu digo homem. O sofrimento do homem. E é sempre o homem, e a mulher. Quem é a mulher? Realmente a mulher é tão importante quanto o homem. Falar no homem é apenas uma maneira de falar que, por hábito, as pessoas costumam dizer, o homem, é o homem e a mulher. A mulher, hoje é mulher, ontem terá sido homem, eu hoje sou homem, numa reencarnação qualquer vindoura, poderei vir a ser mulher, como mulher já fui também muitas outras vezes. Então o mais correto seria sempre dizer o ser humano, mas a gente é uma tendência e diz o homem. Bom, posto isso, por que será que efetivamente o ser humano
sofre. E é só o ser humano que sofre? Não, não é. Nós vemos claramente que o sofrimento é também inerente aos animais. Nós sabemos, temos noção de todos que têm animais sabem disso, os animais também sofrem. Aliás, não se conhece inclusive nenhum animal que não tente fugir quando a gente procura fazer-lhe mal. Sim, porque eles normalmente fogem quando a gente procura fazer-lhe mal. Se quiserem fazer festas, eles também vêm, porque eles também gostam. Os animais adoram festas. Então, por que será isso? Vamos lá. Precisamos aqui também fazer uma outra pergunta face a esta imagem que nós temos aqui. Se num dia de frio de inverno me chegar ao lume e adormecer e acabar por me expor às chamas, o que acontecerá às minhas mãos, aos meus pés ou às partes do corpo que forem expostas ao lume? O que é que lhes acontecerá? Nada, dirão vocês. E dizem muito bem. Porquê? Porque tão logo me aproximo demasiado das chamas, vem a dor que me fará acordar e eu, quando muito, queimar-me ligeiramente, mas nada de grave me acontece. Nada de grave me acontece por causa da dor, que me alerta de que eu me aproximei demasiado da chama. É claro que se eu não tivesse dor, se eu não sentisse essa dor, o que é que poderia acontecer? Pois o meu organismo, quase certeza, se iria degradar. Responderão também vocês, e muito bem. Então a dor, já estamos aqui a ver que tem uma função específica, uma função, para já, de alerta. Então por que fogem também os animais? Fogem porque eles procuram instintivamente fugir àquilo que atente contra as suas próprias vidas. Vemos aqui estes animaizinhos todos a fugir das chamas, não é? Então, sempre que os animais se sintam ameaçados, logicamente eles fogem. E nós, quando somos visitados pela dor? Claro que somos normalmente visitados pela dor quando temos comportamentos que de algum modo, de alguma forma, coloquem em perigo o nosso progresso, que nos desviemos daquilo que deveríamos considerar uma, uma maneira de estar correta, portanto, um modo de ser que nos leva a uma evolução normal. Se nós nos desviarmos daí, teremos um alerta e a dor, se calhar, vai nos visitar. Mas também noutras circunstâncias. Vejamos. Muitas vezes nós, por livre-arbítrio, porque efetivamente Deus nos dá a liberdade de fazermos o bem, mas também nos dá a liberdade de fazermos o mal, com as consequências que daí vêm, podemos efetivamente enverdar por caminhos que não nos convêm, por livre-arbítrio. Ninguém nos obriga, somos nós que escolhemos enverdar por esses caminhos. Pois bem, como não seria razoável que Deus estivesse sempre junto a nós, a cada um de nós, vejam bem, não é da humanidade terrestre, é da humanidade de todo o universo, vejam bem, por forma a, cuidando de cada um de nós, nos pudesse repreender ou alertar cada vez que nós fazemos asneiras, cada vez que nós fazemos aquilo que não devemos e que, portanto, nos é prejudicial, ele criou um processo e o processo são as suas leis. Leis maravilhosas que nos regem e que nos obrigam, no caso, quando pensamos fazer o mal, a receber de volta o mesmo mal que normalmente fazemos aos outros. Nesta imagem que vemos aí, é claro que aquele jovem que ali está teve todo o direito de enviar uma seta contra, se calhar, um parceiro. O que ele, se calhar, também depois vai ter que levar por tabela, é receber a seta em algum momento de volta contra si. De volta contra si. Ora, portanto, sempre que nós infligirmos algo de ruim ao próximo, o mais certo, se não for logo imediato, é vir de volta também algo parecido com o mal que provocamos aos outros. Então, sempre Deus nos alerta quando, porventura, nós estamos atrasando o nosso progresso espiritual, fazendo aquilo que não devemos, fazendo aquilo que não devemos. Então a dor tem sempre uma causa. A dor tem sempre uma causa. Claro que aquilo que eu vou dizer
Pode não ser aceito por toda a gente, mas a grande maioria das vezes, a causa das dores, como já começámos a ver, está em nós, pelas escolhas que nós fazemos. Pelas escolhas que nós fazemos. As doenças que nos fazem sofrer, elas não são devidas ao acaso, nem sequer a uma falha de concepção do nosso organismo físico. Não tenhamos daí dúvida sobre isso. Pelo contrário, o corpo é uma máquina perfeitíssima que, programada por Deus, serve a 100% aos seus objetivos. Então as dores, provocadas pelas leis divinas, são nossas amigas e deveriam ser melhor compreendidas, precisam ser melhor compreendidas. Reparem, ai, dói-me o estômago. E eu pergunto, dói-me o estômago porque ele realmente foi mal concebido? Ou será que terei sido eu que comi demasiado e comi aquilo ou bebi aquilo que não deveria? Pois é. Dói-me a cabeça. A cabeça terá sido mal construída? Não me parece. É frágil. Talvez sim, talvez não. Mas se calhar ela dói-me porque eu ainda não me preocupei, não me esforcei em emitir pensamentos salutares por forma a não sofrer constrangimento. Então somos realmente os autores dos nossos sofrimentos. Precisamos compreender que somos os obreiros da nossa felicidade, mas também somos os obreiros da nossa infelicidade. Então, vamos ver a justiça das aflições, seguidas das causas atuais das aflições e também das causas anteriores das aflições, dado que nem todas as aflições que nos apoquentam de momento são oriundas dos nossos atos de agora. Justiça das aflições. Analisando as tais bem-aventuranças, percebemos que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam quase que até um contrassenso. Ou mais ainda, seriam um engodo. Não é? Mas, mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilização de sofrer para ser feliz. Não é? Disse que é para haver mérito, para haver mais mérito. Bom, vamos ver. Pergunta-se então, por que uns sofrem mais do que outros? Esta é uma pergunta pertinente. Então, se assim é, porque é que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para os outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. E isto, logicamente, a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Portanto, ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso ele não seria Deus. Não é? Sem isso não seria Deus. Ora então, se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. Então, se uns estão sofrendo e outros não, ao lado, não há aqui parcialidade, não. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. São agora os Espíritos que nos vêm dizer, efetivamente, onde nós habitualmente erramos. Então agora já não sou eu, Costa, a dizer que realmente é por este motivo ou é por aquele motivo que nós sofremos, não. A partir de agora, são os espíritos que, tendo uma visão muito mais ampla das realidades em que estamos inseridos, nos alertam
e que amorosamente nos informam que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens, bem diversas, que importa distinguir. São os espíritos que já nos estão a alertar para isto. Atenção, vocês têm duas origens para os vossos males, bem diversas, que importa distinguir. Uma delas tem a ver com as causas atuais das aflições. As outras têm sua causa fora desta existência corporal, e que são as causas anteriores das aflições. Vamos então primeiro falar das primeiras, das causas atuais das aflições. Ora, remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Pois é. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de reagir em vez de agir, isso está tantas e tantas vezes na origem dos males que depois nos visitam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos, por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos, do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Nós nos magoamos demasiado. Por isto, por aquilo, por coisas insignificantes. Os melindres estão continuamente à tona. E precisamos ser mais moderados e evitar essas suscetibilidades. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Ele agora é muito pequenino, mais tarde eu logo verei. Não, é de pequenino que se torce o pepino, não é? É de pequenino que se torce o pepino. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se, como também é normal, com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Mas em vez de reconhecê-lo, acham mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, acusar a providência divina, acusar a falta de oportunidade. Foi falta de oportunidade, foi a minha má estrela. Enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua própria incúria, porque os filhos que lhes chegaram são uma responsabilidade acrescida que lhes permitiria progredir se lhes dessem a esses filhos uma educação esmerada e permitiriam assim, e também para a sua própria alegria, que estes mesmos filhos também eles progredissem se lhes fossem coartadas determinadas tendências logo desde pequeninos. Pois é. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as exceções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Isto nos diz e nos alerta à espiritualidade superior. Não sou eu que o estou a dizer da minha boca, não. São os espíritos superiores, com a experiência que têm, com aquilo que já observaram, que vêm até nós alertar-nos. Cuidado, cuidado com tudo aquilo que fazeis. A quem, portanto, se pergunta, devem eles todas essas aflições, senão a si mesmos. O homem, lá estamos nós com o homem, o ser humano é, assim como dizíamos no início, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Ora bem, então os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. E o homem
os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. E o meio, nós já o sabemos, já o conhecemos, colocar em prática o Evangelho de Jesus. E então, Jesus harmonizará os casais por forma que eles venham a ser mais exitosos. É claro que nós fazemos asneiras, e a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Eu errei, mas a justiça terrena me obrigou a estar na prisão 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas a lei, bem o sabemos, não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Há muita coisa que passa impune. E em boa verdade também, as leis terrenas castigam especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Portanto, as faltas que prejudicam a nós próprios, a lei não vai punir. Não é? A lei humana não castiga os que abusam da comida e depois dói o estômago, dos que abusam da bebida, dos que abusam do sexo, dos que abusam das drogas e de um conjunto diverso de outras pequenas ou grandes coisas que, de algum modo, poderão e podem prejudicar quem as pratica. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Deus nos observa continuamente. Deus sabe o que nós fazemos. E a Deus as coisas não passam despercebidas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Estamos a desviar-nos do caminho, vem a dor ao nosso encontro, para compreendermos que estamos a fazer mal em qualquer lado. Aí a gente não sabe bem onde. Então vamos tentar, vamos parar para perceber onde é que estaremos a fazer mal. Não há, portanto, uma só falta, por mais leve que seja, nos dizem os espíritos superiores, uma única versão à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou, e a mulher também. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Ora bem, se aquilo me provocou dores, então melhor é não enverdar novamente por esse caminho. Vamos lá fazer um percurso diferente. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura, continuando a fazer os mesmos erros, a praticar os mesmos erros, as mesmas coisas que o prejudicam. Não é? Mas a experiência chega, infelizmente, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da minha vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas eu teria evitado. Se tivesse a recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. Mas já não há tempo, já não tenho tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Ele também diz, perdi a minha vida. Já não há tempo. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele ou para ela, também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo. Após a noite do túmulo. E na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Essa é a razão por que tantas vezes estamos sofrendo aparentemente sem razão. Estamos a sofrer agora as asneiras que fizemos lá atrás, no passado, noutras reencarnações. A verdade é que após a noite do túmulo, através das reencarnações, Deus nos dá todas as oportunidades necessárias até que aprendamos a percorrer os caminhos do amor. Uma reencarnação não chega? Deus nos dá 100. 100 não chegaram? Deus nos dá 1000. Agora vamos sim. Queiramos, não queiramos, gostamos ou não gostemos, vamos aprender qual é o caminho do amor. Às vezes com muita dor. Depende de nós
ser com mais ou com menos. Então, aqui estão as tais causas anteriores das aflições, que agora iremos analisar em mais pormenor. Porque realmente há males nesta vida de que o homem é a própria causa. Mas há também os outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem como que golpeá-lo de todos os lados por uma fatalidade que o persegue. Não é? Estas causas, e são estas as causas anteriores das aflições que o perseguem sem ele saber o porquê. Então, devem-se por vezes essas causas, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas e a paciência, tal como os acidentes e flagelos naturais, que a previdência pode evitar, às causas anteriores das aflições. Se não vejamos, que dizer, por exemplo, da perda de entes queridos e dos que sustentam a família? Porquê? Porquê é que eles morreram? Porquê é que eles saíram da nossa vida? Porque nós já provocámos situações que levaram a que isso tivesse que acontecer. Portanto, as causas anteriores desta encarnação também se devem muitas vezes às doenças e outras coisas, como por exemplo, doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Nós fizemos a outros aquilo que estamos a sofrer agora na carne. E então vimos com estes problemas de nascença. Ah, mas nesta vida não fizemos. Pois não, mas foram outras anteriores que fizemos essas asneiras, que fizemos esses mal aos outros, aos nossos companheiros de jornada. Os que nascem, portanto, nestas condições, nada fizeram seguramente nesta vida. É verdade que sim. Para merecer uma sorte tão triste, não é? Como nós os vemos. Mas não fizeram nesta, porque é que eles estão desgraçados? Porque é que eles, infelizmente, dá a impressão que são diferentes, porque ao lado o irmão dele ou o irmão dela nasceu são, e ele nasceu coxo, nasceu cego, nasceu mudo. É porque o irmão ao lado não fez as mesmas asneiras que ele fez. Não precisa de passar já pelos mesmos tormentos que ele precisa passar. Então, todos estes problemas, nenhuma filosofia até agora soube realmente explicar convenientemente. São anomalias que nenhuma religião também ainda pôde justificar. E que seriam, logicamente, a negação da bondade e da justiça e da previdência de Deus, isto segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo. Aí aquela alma foi criada agora, nasceu agora, o corpo foi criado agora, então a alma foi criada agora. Então isto não fazia sentido que assim fosse, não é? E, portanto, se considerarmos ainda da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra, então aí não havia justiça nenhuma. Quer dizer, nasceu, logo a seguir morreu. Então como é que é? Aí vai para o inferno, vai para o paraíso, vai para onde? Não fazia sentido. Fizeram elas, essas almas, nesta vida, para aparentemente saírem das mãos do Criador com essas anomalias, com esses... Não fizeram nada agora. Mas já fizeram e fizeram sofrer antes, não é? Já fizeram sofrer antes. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias têm que ter uma causa. Portanto, são efeitos que devem ter a sua causa e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa tem que também ser justa, deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, o efeito está agora. A causa é anterior, se não foi agora, não é? E desde que se encontra na vida atual é porque pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, Deus não castiga ninguém por se fazer bem. Nem pelo mal que não se fez, Deus também não me vai castigar se eu não fizer o mal. Posso não fazer o bem, mas se não fizer o mal, Deus também não me castiga. Portanto, se somos punidos, então é porque fizemos o mal. Eu não me lembro. Mas isso não é razão para efetivamente eu não ter feito o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é porque o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Assim, faz sentido. De outra maneira, se a alma, quando nasce, fosse criada ao mesmo tempo do corpo,
Não fazia sentido. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não expia hoje, não vale a pena a gente preocupar-se, porque ele expiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação sempre, sempre do seu próprio passado. Se ele sofre, é porque tem um passado que precisa purgar. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Portanto, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes das causas atuais, não é só das causas anteriores, também os das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. E de nada vale tentar fugir, não. De nada vale tentar fugir das consequências, pois que em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem, sempre, também. Vai sofrer na pele problemas semelhantes àqueles que ele fez sofrer. Se ele foi duro e desumano, poderá ser por sua vez tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. E isto acontece imensas vezes à nossa volta. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Entretanto, precisamos lembrar que as tribulações da vida podem ser impostas, sim, aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Portanto, nem sempre temos ali uma imposição de sofrimento. Muitas vezes aquele sofrimento que aquela pessoa está tendo foi escolhido por si própria, para mais rapidamente se ver livre dos seus débitos. Não é? Estas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas também para o futuro, que preparam, porque nós precisamos de provas. Só com provas é que nós conseguimos mostrar que somos capazes de ultrapassar obstáculos. Rendemos, portanto, graças a Deus. Rendemos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens e às mulheres a faculdade da reparação e não os condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, este é um erro também que muitas vezes, inclusive nós espíritas, cometemos, não se deve pensar que todo o sofrimento que se passa à nossa volta neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Nem sempre assim é. Trata-se muitas vezes de provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porém, disso também não temos dúvidas, as provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito já não precisa ser provado. Já não precisa ser provado. Portanto, um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, solicita uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações que provocam aquelas que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Estas sim são, de certeza, expiações. Pessoa com dores revoltada, tem sinal ali de efetivamente de alguém que ainda não aceita o seu erro.
O sofrimento que não provoca murmurações pode ser sem dúvida uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. Portanto, quem sofre sem murmurações, realmente pode sim estar em expiação, mas foi ele que escolheu esse sofrimento. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso para esse espírito. Portanto, os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica interdita e impedida, portanto, a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, a pouco e pouco, das suas imperfeições. As provas da vida fazem-no progredir e, quando bem suportadas, mais rapidamente irão conseguir esse desiderato e tornar-se, portanto, espíritos perfeitos. Como expiações, vão apagando as faltas e se vão purificando. No fundo, são o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Portanto, as dores são o remédio que precisamos ainda para nos tornar espíritos melhores. E, logicamente, quanto mais grave for o mal, também mais enérgico deve ser o remédio, e daí haver dores que às vezes custam a suportar. E se elas custam a suportar é porque, efetivamente, o mal que estava lá atrás era realmente muito grande. Confiamos, efetivamente, nas leis divinas, porque elas nos conduzirão sempre para a frente, para o progresso que nós precisamos fazer. Fim desta apresentação, e vamos então, como prometemos no início, pôr aqui mais uns momentos como poderão ir ver os nossos vídeos que temos no YouTube. O canal é este que aqui está, https://www.youtube.com, channel, e depois estes númerozinhos todos que estão aqui, que são complicados. Para mais rapidamente lá ir, é mais fácil meter no search, na procura, dentro do YouTube, atenção, este nome que aqui está, GEIA, que é a sigla da nossa associação, tracinho, Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Também no Facebook, eu depois coloco lá sempre links para, se forem lá ao Facebook, quer do GEIA, quer do meu, conseguem, portanto, rapidamente ir aos vídeos. E pronto, terminamos mais um estudo do Evangelho, que sempre nos apraz realizar, porque se porventura a mensagem é ótima para vós, que me ouvis, acreditai que para mim ela é fundamental, porque eu sou um espírito em evolução, não sou um espírito evoluído. Eu preciso de aprender o Evangelho, eu preciso de colocar as máximas ali contidas continuamente nas minhas tribulações diárias, no contacto e nas relações que eu tenho com as pessoas. Preciso ser tolerante, preciso não me melindrar, preciso de aceitar, preciso, sei lá, uma infinidade de coisas que ainda, muitas vezes, não sou capaz de pôr em prática. Portanto, o Evangelho é fundamentalmente para mim, e eu me sinto muito feliz por estar aqui convosco falando de Evangelho. Vamos então, muito rapidamente, fazer uma pequena oração, agradecendo a Jesus, o nosso amado Mestre, pelas bênçãos com que nos beneficia, agradecendo aos benfeitores amigos que neste trabalho apostolar junto a nós nos amparam, e pedimos-vos, amado Mestre, uma vez mais, possais prodigalizar-lhes a estes queridos benfeitores o recurso de que necessitam para poder balsamizar as nossas almas, para poder abençoar as nossas águas, para que ao vê-las elas transformem o bem do salvador ao nosso corpo e ao nosso espírito, e que a vossa luz, essa luz bendita que estiver sobre todos nós, possa perguntar aos nossos corações e a fazer morada. Que o vosso Evangelho, amado Mestre, seja esse sol bendito, esse roteiro que nos guia os passos, hoje e sempre. Ficai connosco, queridos benfeitores. Fiquem connosco, Mestre amado. E que assim seja. Muito bem, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos companheiros, companheiras, desejo a todos uma ótima semana e que, acima de tudo, estejamos longe desta pandemia que nos aflige, que nos apoquenta, sempre com muita saúde. Muita paz, votos uma santa semana.